Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. E hoje é sexta-feira 13. Como você pode ver, meu cenário está decorado ali, ó, não dá pra ver na tela do meu computador que é coisa de terror hoje. Hoje é coisa de terror, mano. Hoje é sexta-feira 13, tá ligado? Então nessa sexta-feira 13 eu resolvi fazer um especial aqui e eu vou listar pra vocês 3 livros de terror que são muito bons e que você que tá procurando um livro de terror com aquele plotzinho, com aquele clima de suspense, você deveria muito ler esses. Então eu vou fazer aqui top 3 recomendações de 3 livros, né, porque é top 3, de 3 livros de terror, de suspense que você deveria ler se você tá procurando isso. Seja bem-vindo ao especial de sexta-feira 13. A recomendação vai ser rapidinha, então eu pretendo fazer um vídeo mais curto, vai ser uma resenha sem spoilers de todos os livros, então pode ficar tranquilo, não vai ter spoiler de nenhum dos livros que eu tô falando deles aqui, pra você poder ler sem se preocupar com nada e poder assistir o vídeo também sem se preocupar com nada. Outro ponto importante é que aqui embaixo vai ter o link da plataforma Scoob, que é uma plataforma de leitura que eu uso lá. Então se você quiser ver a minha resenha que eu fiz na época que eu li esses livros, vou deixar aqui embaixo para você acessar lá. Para você também que está procurando um aplicativo para fazer esse gerenciamento da sua leitura, é um ótimo aplicativo. Beleza? Então, vamos para a resenha. Em terceiro lugar, fica aqui Perseguindo o Bicho-Papão. E é um livro muito interessante. Ele se passa em 1988, numa cidadezinha em Maryland. E a trama começa a se desenrolar quando o Richard, né, que é o narrador, ele volta para a cidade natal dele. Depois de tentar algumas vezes publicar algumas histórias de terror dele, ele não conseguir. Ele volta para a cidade dele para morar com os pais de novo, pra tentar ali se readaptar e escrever melhor. Ele tem uma amiga ali que é jornalista, que é amiga dele, mora na cidade também, e tudo começa a entrar no clima do terror quando assassinatos começam a acontecer com meninas nessa cidade, e os assassinatos têm algumas particularidades que fazem acreditar que é um serial killer que tá fazendo aquilo, e ele é apelidado pela cidade de Bicho-Papão. O mais interessante desse livro é que o autor ele consegue misturar alguns gêneros. Então aqui ele traz o fantasioso, o true crime, e por ser o true crime ele também traz algumas fotos, né, da cidade, a cidade real, né, que é uma cidade de verdade, porque é um livro em que o autor ele meio que teve uma parte que é verdade, mas a outra ele fantasia. Então ele mistura os gêneros e aí fica aquele clima no livro que só o true crime consegue te oferecer. O livro é muito bom, ele tem um plot muito bom no final dessa investigação que vai rolar. Então, no meio do livro, por ser uma pegada mais true crime, ele tem fotos da cidade, fotos de cena do crime, não vai mostrar nada explícito, tá? Não vá com esse pensamento. Mas eu li muito rápido o livro. O começo ele é meio arrastado, porque vem nessa pegada jornalística ali, então vai mostrar a cidade, vai falar de, sei lá, eventos que tiveram na cidade, vai falar de bairros, enfim, ruas. Mas depois, na hora que a trama começa a se desenvolver e você vê como que o personagem ali, ele vai se embrenhando na trama de investigação junto com os policiais, e aí ele acaba sendo suspeito. Enfim, é muito bom, acho que ele reinventa o gênero terror, ou ele inventa um novo gênero de terror aqui, que é misturar o true crime com um fantasioso. Então fica aqui de recomendação em terceiro lugar, Perseguindo o Bicho-Papão, porque esse daí vai te deixar aquela sensação de meu Deus, pra onde que isso aqui vai? Quero muito saber. Em segundo lugar, eu quero falar aqui de Desenhos Ocultos. A trama acompanha Mallory Quinn, que é uma cuidadora de crianças, né, ela é babá, e ela acaba tendo um problema com drogas e ela sai da reabilitação, e depois que ela sai da reabilitação ela começa a cuidar de um menininho chamado Ted, de um casal de pessoas muito ricas ali. Nessa história a Mallory, né, ela ganha tipo um quartinho pra ela no quintal, então ela mora ali com a família, ela tem o quartinho dela lá, mas ela mora com a família e tal. Toda a trama começa a se inclinar pro terror quando o Ted, a criancinha, ele começa a fazer alguns desenhos bem creepies. Por isso que o livro chama Desenhos Ocultos. Então, ele começa a fazer esses desenhos nos acessos que ele tem ali, e rabisca, parece que ele tá meio em transe. Esses desenhos aparecem nas páginas e é muito maneiro ver o jeito que é rabiscado e tal, é bem aquela pegada bem terror mesmo. E aí, quando a Mallory começa a ver esses desenhos, ela começa a tentar investigar, pra entender o que tá acontecendo, se aquilo ali é paranormal, se o menino tem algum distúrbio. Só que como ela acabou de sair de uma clínica de reabilitação, a família não acredita muito nela, ela acha que ela tá tendo recaída, que tá usando droga de novo. Enfim, a trama se passa aí dentro dessa casa com essas coisas estranhas acontecendo aí. Esse livro também, como os outros dois aqui que eu vou falar, ele também tem um plot twist no final, então esperem alguma coisa muito legal rolar no final. O final desse livro aqui você fica tipo, caralho! Na verdade, todos os 3 livros aqui no final você vai ficar meio, caralho! É um livro também que você vai ler muito rápido, porque você vai querer muito saber o que tá acontecendo. É aquele tipo de livro terror / romance, que é o clássico, né? Tem uma personagem ali que ela tá se recuperando de alguma coisa do passado.
ela vai conhecer alguém que vai chamar a atenção dela, ela tá tentando lidar com uma situação difícil que tá rolando ali, e você vê essa pessoa tendo que se superar de alguns jeitos ali pra fazer esse trabalho acontecer, até porque ela precisa dele. É um livro também que você vai ler muito rápido, vai dar aquela sensaçãozinha pra você de terror, até porque dentro do livro tem algumas partes que ela tá na cabaninha dela lá, e ela se sente observada, e o clima que o autor consegue criar aqui, ele é bem daqueles terrorzinho, que você fica olhando pra janela, ver se não tem ninguém. Tá passando um vulto aqui. Tá passando um vulto aqui. Enfim, vamos pro top 1. Bom demais. Em primeiro lugar, a gente tem um clássico do terror, que eu demorei pra dar uma chance pra ele, mas quando eu realmente li, eu falei, puta merda, é tudo isso que a rapaziada falava mesmo. Psicose. Psicose, do Robert Bloch. Eu pensei, inclusive, em fazer um vídeo pra falar só desse livro, de tão bem ambientado que ele é, mas eu aproveitei pra deixar ele aqui como recomendação premium num especial de sexta-feira 13, e acho que vale muito a pena você dar uma chance pra esse livro. Uma coisa que é importante falar também é que esse livro, né, ele virou um filme, Psicose, tem até o Bates Motel, né, que é uma série também spin-off, mas assim, vale a pena muito você dar uma olhada no livro. Ele não é longo, é um livro curto, e que pela ambientação ali, pelo suspense, né, por toda a investigação e o plot que tem no final ali, você vai ler muito rápido. Porra, é um clássico, vale muito a pena ler o livro, e talvez depois que você ler esse livro, você talvez assistir o filme, quem sabe. Eu não assisti, mas beleza. Então vamos falar um pouco da sinopse básica do livro. Talvez a galera não conheça, acho que tem muita gente que conhece porque é um clássico, mas enfim. A trama começa quando uma mulher chamada Mary Crane, ela pega um dinheiro do patrão dela, que ela tinha que levar pro banco, $40 mil, e em vez de depositar no banco, ela pega tudo e rouba o dinheiro. Então ela vai na estrada, ela vai trocando de carro, ela compra um carro, daí daqui a pouco em outra parte da estrada ela troca num outro carro pra ninguém rastrear ela, e ela vai indo embora com o dinheiro. Quando ela tá no meio dessa fuga, acaba tendo uma tempestade, ela acaba se perdendo na pista e ela para num hotel chamado Bates Motel. Nesse hotel, que é um hotelzinho de beira de estrada, ela conhece o Norman Bates, que é o proprietário do hotel. Ele fala pra ela que ele mora ali só com a mãe dele, mas que a mãe dele já é acamada, então ele que cuida de tudo, faz a limpeza, enfim, ele que coordena o hotel. E no começo do livro a gente tem uma introdução ao Norman Bates, né? Depois que a gente conhece, já passou por essa parte da moça. E aí mostra que ele gosta de algumas coisas, de algumas leituras muito esquisitas, de que ele é um cara muito solitário, de que ele é um cara meio... E aí toda a trama se desenrola dentro desse hotel aí, que vai rolar um assassinato. Eu não quero falar muito, mano, mas... Véi, é difícil falar desse livro sem dar spoiler, porque ele é muito curto e eu não sei até onde seria interessante eu falar, mas vai rolar um assassinato dentro desse hotel. O Norman com certeza tá envolvido, afinal ele é o gerente, né? Mesmo se ele não fosse o culpado, ele teria que ter alguma ação ali. E a moça, né, a Mary, ela tá foragida com o dinheiro, tem uma investigação policial que tá atrás dela, que pode ser que chegue até o hotel, e aí tá rolando todas essas coisas. Então, assim, é um clássico do terror. Não tem muito o que eu falar sobre ele, porque é tão... Acho que já é tão conhecido, é tão único, e as coisas, elas se desenvolvem de uma forma tão legal ali, que não tem muito como eu falar do livro sem chegar em talvez alguma parte que vai dar muito spoiler. É um livro muito bem escrito. O terror psicológico aqui dentro, ele é muito bem trabalhado. Igual eu falei na última resenha do Stephen King. O Stephen King, inclusive, se inspirou no Robert Bloch para escrever algumas de suas obras. Então, assim, não quero falar muito mais sobre a trama para você não perder nada dentro do livro, nenhum plot, nenhuma surpresa, enfim, nada. Então, é isso. Esse é Psicose, acho que ele é curto, você deveria ler. Só isso, você deveria ler. Deveria ler, mano. Ponto. Bom, então tá aí. Esses foram os 3 livros de indicação de terror que eu tinha pra vocês. Foram livros que eu li nos últimos anos e que eu acho que vale muito a pena você conhecer pra você que gosta do gênero. Eu tentei fazer esse vídeo ser um pouco mais curto. Acho que é mais legal quando a resenha é um pouco mais curta, mesmo que eu não detalhe tanto. Ainda mais nesse caso que são 3 livros. Como eu já disse, vou deixar aqui na descrição o meu perfil no Scooby pra você que quer acompanhar as resenhas por lá. Acho que só um desses livros não tem resenha lá, porque eu acabei não fazendo, mas os outros 2 tem. O que não tem é Desenhos Ocultos, mas os outros 2, Psicose e Perseguindo o Bicho-Papão, tem a resenha lá. Inclusive, eu fiz um roteirozinho aqui, eu usei essas resenhas pra falar um pouco aqui pra vocês sobre o livro, sobre o que eu me lembrava das impressões. Acho que é isso. Tem muita coisa legal pra ver aqui no canal ainda, espero que vocês tenham gostado. Depois que eu percebi no calendário que essa sexta-feira ia ser uma sexta-feira 13, eu pensei de algum jeito em criar um roteiro de alguma coisa legal que eu pudesse trazer aqui pra vocês. E o que eu escolhi foi isso. 3 livros aí pra você que tá naquela vibe de terror, que quer muito ler alguma coisa de terror boa. Fica aí as recomendações. Beleza? Beleza. Até a próxima, hein? Muito obrigado.
Ah!